E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui pela primeira vez na minha vida. Tô falando com uma câmera, é estranho porque eu sempre tive do lado de lá e agora eu tô do lado de cá. Mas eu quero documentar um pouquinho dessa jornada que eu tô vivendo, mostrar um pouco do que eu tô passando, do que eu tô pensando, que é um momento muito importante da minha vida e eu tenho certeza que tem pessoas que ao ouvir isso podem se encontrar, podem se identificar e eu quero documentar toda essa minha trajetória e contar para vocês tudo que se passa na vida de uma pessoa que acabou de largar um emprego e vai tentar empreender, vai tentar seguir o próprio rumo. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos de idade, eu moro em Jundiaí e moro nesse apartamento aqui de onde eu estou falando. Atualmente eu moro com a minha namorada e futura esposa e eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo há 4 anos. Eu sou de uma cidade, né, originalmente do interior de São Paulo, de Brotas, e em 2021, 4 anos atrás, eu recebi uma proposta. Tinha um amigo fotógrafo que acompanhava pelo Instagram, ele é fotógrafo de casamentos, e ele postou lá no Instagram que estava precisando de gente para trabalhar, estava querendo construir um time novo. Naquela época ali de 2021, a pandemia estava no finalzinho, já tinham saído as vacinas. E eu, com 22 anos de idade que eu tinha, eu estava cheio de dúvidas na cabeça, assim como eu tenho hoje, mas eu tinha grandes sonhos e eu não estava contente no trabalho que eu tinha. Eu ainda estava na faculdade na época, estava fazendo faculdade de administração e estava fazendo um estágio, na época tudo online, né? Home office. A faculdade também estava EAD, mas eu estava muito frustrado. Eu realmente fiquei todos os anos da pandemia em casa, eu não saía mesmo. Eu levei muito a sério o isolamento social, então isso naquele curto prazo eu vejo que prejudicou bastante o que eu era, quem eu era, né? Porque eu tive pouquíssimo contato. Então acho que também ajudou eu ficar uma pessoa um pouco mais introspectiva, que não é muito do meu perfil. Mas acho que é um momento de vida assim com 18, 20, até 25 anos agora, são momentos que a gente está se testando, se conhecendo, é muito cedo para tomar qualquer decisão. E naquela época eu tomei uma decisão que eu não sabia muito bem para onde ia, mas foi bem corajosa. Eu peguei todas as minhas coisas e fui para São Paulo para seguir o sonho junto com esse amigo fotógrafo. E cara, graças a Deus as coisas deram certo. Eu aprendi muito, eu fui para lá e cheguei no momento onde estava muito bagunçado, onde as coisas estavam muito bagunçadas para ele dentro do escritório e até para mim, porque eu não sabia absolutamente nada, nunca tinha pegado numa câmera na minha vida, não tinha noção do que eu estava fazendo, essa que é a verdade, estava com muito medo e assim, não tinha expectativa nenhuma do que aquilo ia me render. Mas a minha ideia era, cara, se eu não der certo aqui, eu volto para a faculdade, termino o meu curso e aí eu vou trabalhar e seguir uma vida, uma carreira em alguma empresa que seja. Mas alguma coisa falava comigo e eu queria que fosse diferente meu destino. E eu falei, poxa, então se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que fazer algo diferente. E aí foi assim que eu fui parar em São Paulo. E em 2021, outubro de 2021, foi o momento onde eu cheguei e a gente começou a fotografar esses casamentos. Como eu disse, eu nunca tinha pegado numa câmera na minha vida, então foi uma experiência 100% nova. Esse fotógrafo com quem eu trabalhei, ele é um cara muito renomado e quando eu cheguei, eu também já dei essa sorte dele já ter trilhado uma carreira de muito trabalho e muito sucesso também. Então eu cheguei assim no auge dele, ele estava fazendo, tinha muitos e muitos casamentos, né? Toda semana era um casamento e festas muito legais, em lugares bacanas, tanto em São Paulo. Eu também viajei o Brasil inteiro, tanto naquele ano ali de 2021 eu já comecei a fazer uma viagem ou outra porque realmente não tinha com quem a gente trabalhar, então era meio na guerra assim, não tinha outra pessoa para ir. Todos os fotógrafos e esse meio de eventos estava também com a agenda super corrida, então eu tive que aprender e me desenvolver ali na raça. Então foi assim que eu comecei, com medo, sem saber o que eu estava fazendo, e depois desses 4 anos muita coisa aconteceu lá dentro, muita coisa mesmo.
e acho que tudo para melhor. Eu trabalhei com diversas e diversas pessoas, tanto dentro do escritório que a gente tinha, quanto fora, né? Porque cada evento que a gente vai é um fornecedor diferente, tem uma pessoa que vai fazer o vídeo, uma pessoa que vai fazer a decoração, o cara que vai cantar, os próprios noivos, todo final de semana e várias vezes durante a semana, né? Não só nos sábados, talvez quinta, sexta, domingo, a gente já fez casamento em tudo quanto é dia, a gente estava em contato com gente nova. Então eu conheci muitas pessoas e isso me ajudou muito. Acho que foi algo que eu acabei me encontrando. Então, às vezes, você aí tem uma dor, né? Uma dúvida do que você quer fazer da vida, do que você quer seguir. E às vezes tem coisas que estão no nosso dia a dia que a gente faz naturalmente e gosta. E acho que essa parte de comunicação, de relações humanas, sempre foi um negócio meu e lá eu comecei a perceber que acho que seria um caminho legal para eu seguir. Então, durante esses 4 anos, eu fotografei, sei lá, ainda não fiz essa conta, mas talvez uns 250 casamentos, foi uma coisa assim surreal, por conta dessa demanda reprimida da pandemia, né? Então, nesses quase 2 anos de evento sem acontecer, nesses quase 2 anos de não eventos, muitas pessoas remarcaram as datas, e aí eu cheguei bem nesse momento de remarcações de datas. Então, de outubro de 2021 até o final de 2022, acho que 75% dos eventos que eu fui eram remarcações. Então, foi uma loucura, essa que é a verdade. E aí, nesse meio tempo, eu acabei aprendendo a fotografar, né? Porque eu não sabia absolutamente nada. E em um desses eventos eu acabei sendo o fotógrafo principal, né? O que a gente chama lá de primeiro fotógrafo. Então tinham 2 eventos no dia, não tinha quem ir como fotógrafo principal nesse outro casamento, e aí eu fui. E aí, para minha surpresa e para a surpresa de todo mundo, o evento ficou bom, foi legal. Foi um feedback positivo da cerimonialista, dos fotógrafos, dos noivos também. E aí aquilo me deu um start, assim, de poxa, por que a gente não começa a botar o Pedro, né, eu, para fotografar casamentos? E aí foi assim que começava a minha jornada oficialmente como fotógrafo, um ano ali, um pouco menos de um ano depois de eu ter entrado nessa. Então foi um pouco disso, que foi assim que eu vim parar aqui, né? Eu comecei a trabalhar com fotografia e agora, né, depois desses quase 4 anos, né, em outubro fariam 4, hoje é dia 16 de julho. Então daqui 3 meses fariam 4 anos que eu estaria fotografando casamentos. E eu tomei a decisão de seguir em frente. Lá dentro eu via que eu já tinha feito tudo possível, né? Assim, tudo que estava no meu alcance. E eu sou um cara limitado. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu nunca tinha, na verdade, trabalhado tanto tempo em uma empresa, né? A única empresa que eu tive um registro ali, uma CLT, eu fiquei uns 6 meses, 8 meses lá, e aí eu larguei aquilo para viver uma vida diferente, né? Uma vida de PJ. Então, foi o que eu fiz. Então, eu não sei muito bem o que eu tava na cabeça, mas depois desses 4 anos de muito aprendizado, de muitas conquistas, de muitas frustrações também, eu decidi seguir o meu caminho. Acho que lá dentro do escritório e aquela rotina eu já tinha me doado ao máximo, eu já tinha feito tudo que eu podia lá dentro, mas eu cheguei num teto ali, num limite. Não tinha muito mais o que eu agregar, porque como eu disse, eu era e ainda sou um cara limitado, eu não tenho tanta experiência. E aí eu estou em busca dessa experiência. E talvez você esteja num momento de vida um pouco parecido, onde você está num emprego há muito tempo, você não vê tanta perspectiva, você se sente entediado fácil. Hoje a rede social, cada vez mais eu tento me desprender dela, porque toda vez que eu abro um fotógrafo fazendo uma foto melhor que a minha, num lugar mais legal que o meu, ou é um cara vendendo um curso e já está multimilionário, é alguém mexendo com um leilão de imóvel, alguém editando vídeo, todo mundo fazendo tudo e tudo muito bem e tudo dando muito certo, e eu parece que estou ficando para trás. Então
o que eu resolvi fazer mesmo é tomar uma atitude, acho que corajosa, e acho que o intuito desse meu primeiro vídeo é justamente isso, é fazer com que você que esteja ouvindo tome uma atitude corajosa na tua vida. Pode ser com medo, pode ser sem companhia, pode ser de qualquer forma, mas tome uma atitude corajosa. Pode ser com o seu emprego, pode ser com um relacionamento que você tem ou ainda não teve, pode ser com a sua família, mas tome uma atitude corajosa. Faça alguma coisa que dê um frio na barriga, sabe? Que te tire da zona de conforto, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu tô de cara limpa aqui, de peito aberto, mostrando para vocês, e tô com medo de estar desfocado também, que eu tô falando faz muito tempo, mas eu tô aqui vulnerável, sabe? Para mostrar que eu tomei essa decisão, mas ao mesmo tempo não sei se foi a decisão certa. Eu fico ainda um pouco com medo de como que vão ser os dias, se eu vou ter trabalho para fechar, se eu vou ter indicação, se eu vou conseguir ganhar dinheiro, se eu fiz a escolha certa. Todos esses sentimentos estão mexendo muito comigo e ficam ventilando na minha cabeça, porque o tempo passa, principalmente também quando você divide a sua vida, né, a sua casa com alguém. Você também tem outras pessoas para cuidar, para se preocupar, então outras pessoas depositam confiança em você, e eu sou uma pessoa que me cobra muito, então eu quero simplesmente documentar essa minha jornada aqui. Talvez alguém tenha uma história um pouco parecida, esteja inseguro, com medo, e acho que a mensagem mesmo desse primeiro vídeo é para você tomar uma decisão corajosa da tua vida. Faça alguma coisa aí que te dê um pouco de medo, seja gravar um vídeo ou qualquer outra coisa que tenha passado na sua cabeça, começar um esporte novo, ir na academia, sei lá, aprender a tocar um instrumento, uma língua nova, e se comprometa. Eu dei um tiro que não dá pra não ser mais dado. A bala já saiu, sabe? Não tem mais como eu voltar lá, bater na porta, pedir desculpa e não tentar. Eu tomei essa decisão e ela me obriga a a me mexer. Ela me obriga a fazer alguma coisa de diferente do que simplesmente sair e esperar que as coisas aconteçam. Acho que tem uma frase famosa aí, né, que a loucura mesmo é você querer alguma coisa de diferente e sempre fazer as mesmas coisas. Então eu estava um pouco cansado, até nesse emprego que muita gente idealiza e vê como um trabalho dos sonhos, que é de fotógrafo e videomaker, né, que tem muita experiência legal. Então eu queria fazer uma coisa de diferente, mesmo lá dentro, com uma certa segurança e uma certa zona de conforto que a gente acaba criando. Eu queria fazer alguma coisa de diferente, e é isso que eu fiz. Então eu vou documentar um pouco mais dessa minha jornada como agora empreendedor. E uma dica assim que eu dou é de você também tomar essa decisão difícil. De preferência, faça isso com alguém, seja com algumas pessoas ou com outra pessoa, porque aí você vai ter como sonhar com alguma pessoa, você vai ter como compartilhar os medos, os anseios. E acho que também quando você conquistar alguma coisa, você ter alguém para olhar para o lado e falar, olha onde é que a gente chegou, eu acho que vai ser muito mais prazeroso do que você fazer isso por conta própria. Então é um pouco disso que eu tinha para falar hoje. Vai ser um teste, um experimento. Aos poucos eu vou melhorando o enquadramento, a luz, o lugar, a câmera, tudo, se Deus quiser. E também vou compartilhando tudo isso com vocês, de peito aberto, de cara limpa, quando a gente também fechar algum contrato, novos trabalhos. Eu vou mostrar tudo isso e espero que essa mensagem chegue para alguém que precise ouvi-la, tá bom? De qualquer forma é isso. Deixa o teu like aí, um comentário, se inscreve aí no canal e vamos construir alguma coisa juntos, por que não? Meu nome é Pedro e prazer por ter ficado até agora. Cara, dá um oi aqui, ó. Eu vou gravar um vídeo pra contar a nossa trajetória aqui, ó. Vou registrar o que tá acontecendo. Foca no homem aqui. Me deixa bonito. Nossa, que casa linda, cara. Você viu? E aí não tem tripé, não tem nada, mas eu vou gravar e aí eu vou usar o celular como microfone. Mas a gravação pode esperar um pouquinho.